Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Caroline, professora de Química, e vamos aí concluir esse ciclo falando mais uma vez sobre a tabela periódica, mas agora dessa vez vamos falar sobre a classificação dos elementos na tabela periódica, como que eles estão expostos, tá? E como que eles se encontram na tabela periódica de acordo com essas classificações. Antes de tudo, vamos fazer aqui uma rápida revisão de tudo que falamos já anteriormente, tá? A tabela periódica, ela está organizada em famílias, que também pode ser chamados de grupos, e períodos, de acordo com o esqueminha aqui da tabela periódica representado logo abaixo. Lembrando que os grupos, eles estão em colunas. Já os períodos, eles estão propostos em linhas na tabela periódica. Isso tem que ficar bem evidente aí para vocês, para não errarem mais, tá? Os grupos da tabela periódica estão propostos aí de acordo com 18 grupos. Já os períodos, vamos ter aí um total de 7 períodos. Se a gente observar bem, a tabela periódica ela não foi feita de qualquer forma, tá? Ela está muito bem organizada, os elementos estão muito bem organizados aí. Todos os elementos organizados em ordem crescente de número atômico e todos os elementos químicos presentes no mesmo grupo, eles vão ter propriedades semelhantes, muito próximas um do outro, ok? Vale relembrar aqui o porquê que às vezes eu falo o termo famílias e grupos, porque um tempinho aí atrás, a tabela periódica ela era considerada como se ela possuísse famílias, basicamente a família que era chamada família A e a família B. Lembrando que a família A ela estava presente no grupo de número 1, número 2, pulava para o grupo 13 até chegar no 18. Então, mais uma vez, o que era a família A? Os grupos de número 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Já os grupos do intervalo entre o 3 e o 12 eram considerados família B, de letra B. O que são os períodos, mais uma vez? Os períodos eles vão me indicar a quantidade de camadas presentes na estrutura do átomo. Se o elemento químico ele está presente no período de número 7, isso quer dizer que ele vai ter aí a quantidade máxima de camadas, que é 7. Se ele está presente lá no período 2, isso quer dizer que ele vai possuir apenas 2 camadas, ou seja, 2 níveis na sua estrutura. Lembrando também das propriedades dos elementos químicos da tabela periódica, falamos também do raio atômico. Quanto maior a quantidade de camada, maior vai ser o raio atômico do elemento químico, já que vai possuir aí uma distância muito grande do núcleo daquele átomo até chegar no elemento no elétron mais externo daquele átomo, ou seja, a sua camada de valência, tendo aí um raio bem maior, quanto maior for a quantidade de camadas. Então, vamos agora para as características físicas dos elementos. Vamos dividir a tabela periódica em 4 grandes grupos. O primeiro grupo, que está aqui representado na cor cinza, vamos chamar ele de hidrogênio. Se você observar, o elemento químico hidrogênio é o único que faz parte desse pequeno grupo, tá? Formado apenas por esse único elemento químico hidrogênio. Vamos ter também um grande grupo, ou seja, é o maior grupo de toda a tabela periódica, que vai ser chamado de metais. Já um outro grupo representado na tabela periódica pela coloração verde
vai ser chamado de metalóides ou também pode ser chamado de semimetais. E, por fim, o quarto grupo são chamados de não metais. Eles estão representados no nosso esqueminha aí pela coloração vermelha. E vamos nos aprofundar um pouquinho a mais em cada um desses grupos. Como o hidrogênio, ele faz parte de um grupo formado especificadamente por ele mesmo, não podemos, de uma determinada forma, dividir, ou seja, classificar esse grupo, já que ele é formado por ele mesmo, tá? O hidrogênio é o único elemento da tabela periódica que não faz parte de nenhuma família. Mesmo que na tabela periódica ele esteja presente no primeiro grupo, ele não faz parte desses metais alcalinos, tá? Ele é isolado de toda a tabela periódica, possuindo aí propriedades e características próprias dele mesmo. Vamos agora classificar um dos maiores, ou maior grupo, na verdade, que é chamado de metais. Como esse grupo ele é um grupo bem grande, quando comparado aos demais grupos, vamos aí classificar em metais alcalinos. Mais uma vez, retornando, o hidrogênio ele está no grupo 1, mas ele não faz parte dessa mesma família, tá bom? Só um pouquinho. Ele não faz parte dessa família, ele não é considerado metais. Então, vamos ter os chamados metais alcalinos, excluindo aí o hidrogênio. Vamos ter também a classificação, onde vai ser chamado de metais alcalinos terrosos, que são os elementos de coloração amarela. Os metais de transição interna. O que é esses metais de transição interna? São os elementos químicos que estão aqui na coloração verde, que eles ficam um pouquinho abaixo da tabela periódica, tá? Eles foram descobertos bem depois. E eles vão ser chamados de lantanídeos e também actinídeos. Esses elementos, eles são chamados de transição interna, porque mesmo eles estando aqui na parte de baixo da tabela periódica, eles têm características muito semelhantes e estariam aqui na parte interna da tabela periódica. Tá? Mas como a quantidade de elementos é um pouquinho maior, para não deixar a tabela periódica muito alongada, eles decidiram colocar essas duas seções na parte de baixo da tabela periódica. E também, para concluir, vamos ter os metais de transição externa, que está aqui praticamente no centro da nossa tabela periódica, representado pela coloração vermelha. Os metalóides, que também são os semimetais, eles são aí o meio termo, tá? Eles estão entre os metais e os não metais. Aí, mais adiante, nós vamos ver algumas características do porquê que eles são considerados de semimetais. Eles são um grupo bem pequeno da tabela periódica, possuindo praticamente aí um total de 7 elementos químicos de toda a tabela periódica, onde se encaixa aí nesse grupo. Já os não metais, vamos ter aí a formação de alguns elementos químicos como carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio. Os halogênios, quem são os halogênios? São todo o grupo de número 17 da tabela periódica representado pela cor verde. E também os gases nobres, que sabemos que eles estão presentes lá no grupo 18 da tabela periódica, representado pela coloração em vermelho. Os estados físicos dos elementos químicos, eles podem ser encontrados no estado sólido, líquido e também no estado gasoso. Observando a tabela aqui de representação, você vai conseguir observar que a maior parte dos elementos químicos que existem, eles vão ser encontrados no estado sólido. Somente 2 elementos, que é o mercúrio e o bromo, eles vão ser encontrados na sua forma natural no estado líquido e os demais no estado gasoso.
Os grupos da tabela periódica. Mais uma vez, os únicos grupos que vão possuir nomes na tabela periódica são os grupos da família A. Grupo de número 1, 2, 13 até o de número 18. Eles são os únicos que vão possuir um determinado nome na tabela periódica. O grupo 1, eles vão ser chamados de metais alcalinos. Então, todas as vezes que na prova do Enem alguma questão for comentado sobre metais alcalinos, você vai lembrar que eles vão estar presentes lá no grupo 1, excluindo o que a gente não pode esquecer, que não podemos contar com o hidrogênio. Ele não faz parte dessa família porque ele tem características próprias e faz parte de um único grupo formado por ele mesmo. Já o grupo de número 2 são os metais alcalinos terrosos. Pulamos lá para o grupo 13. O 14 e o 15, eles não vão ter um nome específico. Então, eles ficaram conhecidos pelo elemento químico, o primeiro que aparece no grupo. Então, o grupo 13 vai ser chamado de família do boro. 14, família do carbono, já que é o primeiro que aparece, tá, no grupo. 15, família do nitrogênio. O grupo 16 já vai ter um nome aí bem específico, tá? Então, a família lá do grupo 16 vai ser chamada de calcogênios, enquanto o grupo 17 vai ser chamado de halogênios e, por fim, o que a gente tanto escuta e conhece também, a família lá do grupo 18 vai ser chamado de gases nobres. Todos eles estando presentes no estado gasoso e são nobres porque ele já possui aí uma determinada estabilidade na sua camada de valência. A parte interna, né, da tabela periódica, lantanídeos e os actinídeos. A tabela periódica em blocos, como assim? Eu acredito que você já se deparou com a distribuição eletrônica de Linus Pauling, onde ela faz toda a distribuição para saber a quantidade exata de elementos em cada camada. E, da mesma forma, podemos identificar, através da tabela periódica, de que forma essa distribuição ela vai acontecer nos elementos químicos, tá? De acordo com a localização desses elementos. Todos os elementos que estiverem localizados no grupo 1 e 2, isso quer dizer que lá na sua distribuição eletrônica, ele vai terminar, tá? Vai ser concluído com o subnível S. Lembrando que na distribuição eletrônica, nós temos 4 subníveis, S, P, D, F. Cada um desses subníveis, eles suportam uma quantidade exata de elétrons. Então, 1 e 2, bloco S. Aí vamos lá para o bloco P, que são o grupo 13 até o grupo 18. O grupo D vai do grupo 3 até o 12. E o bloco, por fim, o bloco F, que tem uma quantidade aí que ele pode suportar até 14 elétrons, tá? Na sua distribuição. Vamos lá localizá-los nos actinídeos e lantanídeos da tabela periódica. Algumas características, tá? Desses grandes grupos. Os metais, eles são sólidos, exceto o mercúrio, tá? Eles vão ter uma característica aí, um brilho, e a maioria apresenta coloração prateada. Eles vão conduzir eletricidade. Então, quando a gente compara com os não metais eles não conduzem. Os semimetais, eles estão ali no meio termo, eles podem até conduzir, mas não com a mesma intensidade dos metais. Eles são dúcteis. Isso quer dizer que eles podem ser estirados em fios. Eles são maleáveis. Eles podem ser moldados em folhas.
e eles formam ligas, que são soluções de um ou mais de um metal em outro, e tendem a ter baixas energias de ionização. Já os não metais, eles vão variar um pouquinho mais na aparência, pois os metais eles tinham lá uma característica que era o brilho. Já os não metais, eles não vão ter essa característica tão específica, tá? Eles vão variar bastante na aparência. Um pode ter uma aparência diferente de um outro considerado também não metais. Existe aqui até alguns exemplos na imagem desses não metais. Eles não são tão característicos assim como quando a gente observa um metal e consegue aí diferenciá-lo muito bem de um não metais. Alguns são sólidos, porém o bromo ele vai ser líquido. Alguns, como o nitrogênio e o oxigênio do ar, são gases na temperatura ambiente. Então, os não metais, eles podem ser encontrados no estado sólido, líquido e também no estado gasoso. E eles são pobres condutores de calor e eletricidade. Então, a gente não consegue pegar um não metal e fazer com que ele conduza ali, porque uma das suas características é que ele não é um bom condutor de eletricidade. Já os semimetais ou metalóides, que é aquele grupo bem pequeno, basicamente formado aí por 7 elementos químicos, eles apresentam propriedades intermediárias, eles estarão ali no meio termo. Por que eles não podem ser considerados não metais? Porque, de alguma forma, eles conduzem aí uma quantidade de energia, diferente dos não metais que não conduzem nada. Só que por que eles também não podem ser considerados metais? Porque os semimetais, eles conduzem aí um valor bem menor quando comparados com os metais. Alguns são semicondutores de eletricidade e o elemento Si, por exemplo, ele parece um metal, mas ele é quebradiço em vez de maleável e não é bom condutor térmico ou elétrico comparado aos metais. Espero aí que você tenha conseguido diferenciar, tá, as características e propriedades de todos esses grupos a qual a gente viu até agora, tá? Os 4 grupos. Vamos agora para a resolução de algumas questões. A primeira questão aqui, eu retirei do livro da Prova Enem 1, na página 173, a questão 2, que diz da seguinte maneira: pesquisadores do Instituto de Química da USP estão utilizando íons de terras raras, lantanídeos e actinídeos, para sintetizar compostos altamente luminescentes que podem ser usados como marcadores ópticos, exames médicos e também para a confecção de dispositivos moleculares emissores de luz. Nesse pequeno contexto, precisamos relembrar aí o conceito de lantanídeos e actinídeos, onde é que eles se encontram na tabela periódica. Lembrando que eles se encontram na parte interna, tá? Na parte bem embaixo da tabela periódica, no período de número 6 e 7, tá? Esses elementos, eles podem ser caracterizados como? Será que eles são não metais altamente eletronegativos? B, eles são não metais eletropositivos? C, não metais facilmente ionizáveis? Metais de grande raio atômico? Ou será que eles são considerados metais altamente eletronegativos? Vamos aqui lembrar eletronegatividade. Em que direção que os elementos químicos na tabela periódica vão crescer em relação à eletronegatividade, tá? A eletronegatividade, ela vai crescer em direção oposta ao raio. Ou seja, ela vai crescer da esquerda para a direita, ela vai crescer também de baixo para cima. Sendo assim, o elemento mais eletronegativo vai ser o flúor. Já o eletropositivo é a direção oposta
dos eletronegativos, tá? Ou seja, vai crescer na mesma direção que o raio atômico. Será que eles são metais altamente eletronegativos, positivos ou ionizáveis? Vamos ver aqui a resposta. A resposta certa é que eles são metais de grande raio atômico. Por que eles são considerados grandes raios atômicos? Lembrando que, como é que cresce o raio atômico quando a gente compara lá os períodos, tá? Quanto maior for o período, maior vai ser a quantidade de camadas e, por si só, maior vai ser a distância do núcleo até a sua camada de valência. E isso vai acontecer nesses dois grupos, tá? Eles estão localizados no período 6 e 7. Então, quando a gente compara esses dois períodos em relação aos outros períodos anteriores, eles se tornam aí com um raio muito maior. Por isso que eles são metais de grande raio atômico. Eu espero muito que vocês tenham compreendido a aula, tenham entendido e anotado todas as informações importantes. Desde já agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima.